Olá, meus queridos! Eu sou o Roger. Tem várias ervas que são relacionadas à parte sexual, libido e etc. Mas essa eu acho que ela tem um ponto primordial. Porque outras a gente pode misturar, a gente pode fazer um trabalho de 2 ou 3 para a gente poder chegar num fim. Essa, ela é por si própria, ela responde aquilo que ela precisa de fitoquímico e etc. No caso, nós vamos falar sobre a Tribulus terrestris. A Tribulus terrestris ela é considerada uma erva daninha. Lá do tempo da Grécia Antiga, eles já utilizavam ela para uma função laxante do organismo e também regulador do intestino. Então, eles já tinham essa prática, então ela já é conhecida muito tempo atrás. No caso, na China, ela é utilizada na redução da dor e melhoria do sistema cardiovascular. Eles descobriram isso. Através do uso, eles perceberam que o organismo reagia dessa forma. E isso foi muito gratificante. Na Índia, eles utilizam como afrodisíaco para cálculos renais, para controle, porque ela elimina os cristais que se projetam na região, né, na parte renal, do circuito renal, e no caso, ela elimina. Então ela vai eliminando aqueles cristais que vão se instalando ali, vão se formando os cálculos. Então ela tem esse trabalho de eliminação. É claro, você também tem que utilizar bastante água nesse processo, que é muito importante. Além de produção de sêmen, os indianos dizem que ela melhora caracteristicamente essa função. Temos também na Europa a utilização para impotência sexual e eles dizem que é um Viagra natural. O Tribulus ele faz parte da família Zygopilacea e ela também veio da Índia. Essa erva veio da Índia, também da Ásia e da China, que eles acabaram projetando ao mundo por causa dos seus grandes benefícios. Uma planta que ela é inferior a 1 metro, ela não chega a 1 metro, ela é pequenininha, ela é baixinha. Ela possui muitos espinhos, então esta é a planta, a Tribulus terrestris. Essa é a planta. Opa, estou derrubando tudo aqui. Depois eu limpo. No caso, ela tem alguns espinhos, quando a gente pega, a gente sente. Eu deixei separado um aqui para vocês verem como que é. Parece uma florzinha, tá vendo? Parece uma florzinha e ela tem espinhos, tá vendo? Ela tem alguns espinhos. Deixa eu colocar assim para ver melhor. Olha como tem espinhos. Olha que interessante. Olha que interessante. Ela tem espinhos. Então tem que tomar muito cuidado quando for manipular para você não espetar os dedos, certo? Tem os seus frutos, eles são arredondados e tem muitas funções para o nosso organismo que eu vou explicar. Só de você passar o dedo você já se espeta. Precisa tomar muito cuidado na utilização. Através de triturar essa parte, ele vira pó. Tá? Para vocês saberem que vira cipó. Não é cipó, vira pó. Vira cipó é ótimo. Bom, nós vamos falar de algumas funções e eu vou falar dos fitos. As saponinas, elas têm uma ação, ela atua no mecanismo de defesa do nosso organismo, melhorando, aumentando o mecanismo de defesa. Ela tem uma função fitoprotetora contra os ataques de fungos e bactérias. Então ela tem um teor fúngico e um teor bacteriano no nosso organismo. Então, além de haver um barramento, ela também trabalha em função contra. Interessante. Tem uma função expectorante do nosso organismo. Ela expectora, quer dizer, limpa, coloca para fora todo o catarro, toda a região que compromete. Além de ter um teor laxativo para o nosso organismo, né? Assim como era utilizada anteriormente pelo pessoal da Grécia Antiga, né? Os moradores da Grécia Antiga.
Ela também estimula o hormônio LH no nosso organismo. Então, se porventura você for fazer um exame laboratorial e o médico pedir o LH e falar, nossa, o seu LH está muito alto, o que você anda tomando? Aí você fala, olha, eu estou utilizando tríbulo terrestres que eu vi no vídeo do Roger. Ele me explicou que é bom para a parte sexual. Perfeito, só para ele ter noção de que houve um aumento e ele quer saber por quê. Assim ele tem como calcular o que precisa ser calculado e passado como tratamento. Não sei qual o problema que você vai apresentar. Além disso, nós podemos estimular a ovulação no caso das meninas. Então, as saponinas têm essa função. Os flavonoides, nós temos uma ação forte antioxidante, fazendo uma varredura e limpando tudo que vem pelo caminho. Assim como tem um teor anti-inflamatório, que maravilha! Ele vai eliminando as inflamações todas que encontram também. Além da potência analgésica, olha que maravilha! Ele imuniza grandemente, rapidamente. Tratamos alergias e ferimentos com a maceração das folhas. Então a gente macera as folhas e a gente coloca-se um pouquinho de água, um pouquinho de água numa maceração de umas folhas, só para interagir com o fito e sair aquele caldo verde junto com um pouquinho de água, e você aplica em cima do ferimento, junto, folha, tudo, e deixa lá aquelas folhinhas. Se quiser cobrir também com uma gaze, o que seja, deixa ali. É uma forma de você tratar o ferimento e também processos alérgicos, que às vezes abrem uma coceira e fazem um ferimento, e faz coriações, e aí você aplica em cima. Perfeito. E ele tem um teor cicatrizante muito rápido, isso que é benéfico e maravilhoso. Alcaloides. Os seus alcaloides, ele tem uma função estimulante do nosso coração, processo cardíaco, sistema cardíaco. Certo? Então, através dessa função e também da respiração, processo respiratório, ele estimula o processo respiratório. E quando você estimula um processo respiratório e cardiológico, você queima mais energia e você queima mais gordura. Olha que interessante, você também tem um processo de emagrecimento. Nos documentários, na documentária do Tríbulo Terrestres, ele não fala de emagrecimento, mas quando eu circulo muito, eu emagreço. Certo? Além de você também ter um teor anestésico. O teor anestésico do Tríbulos é pequeno, mas ele é presente. O Tríbulos ele atua grandemente no rejuvenescimento celular. Então ele traz a célula com vigor, ela rejuvenesce e ela trabalha melhor. Então você também tem uma melhor disposição no seu organismo. Assim, cuidando do seu coração. Porque ele cuida com carinho e grande amor no seu coração. Ele tem esse cuidado maravilhoso no seu coração. Ele apresenta também muito cálcio, muito ferro e muito fósforo, que são processos, né? Processos minerais fortes que nós precisamos para o nosso organismo, presentes, importantes para o nosso organismo. Traz um bom funcionamento para o mesmo, ajudando no processo ósseo, se você tem um começo de osteoporose, uma osteopenia, ajuda na mineralização da parte óssea, ajudando o cálcio a sintetizar rapidamente para que você não perca a parte óssea, o tecido ósseo. Então, para você ver que bacana, se você usa, você tem uma proteção, você tem um auxílio, uma ajuda e recompõe a região. Então, é muito bom. Evita o desgaste de tecidos em geral, tecidos internos, externos, de órgãos e tudo mais. Você trata anemia, assim como você elimina fadiga e cansaço. Então, por exemplo, você usa o Tríbulo Terrestres, a maioria das pessoas estão utilizando para musculação. Inclusive, você encontra o Tríbulos misturado com muitas coisas por aí, relacionadas à parte de musculação, que eu também não vou entrar em detalhes nessa parte. Então, aí você utilizando Tríbulos, você não fica cansado, você não fica indisposto. Depois que você malhou muito, você fica tranquilo, você fica bem. Isso é muito importante. A gente consegue melhorar com grande propriedade a testosterona em ambos os sexos, tanto nas meninas quanto nos meninos. Um efeito diurético também forte foi encontrado, graças a Deus, porque a gente vai eliminar junto, né, com os antioxidantes. E também temos uma melhora muito promissora da ereção e da libido.
certo? E também para complementar os ovários, né? Nós temos uma estabilidade e uma progressão na parte ovariana das meninas. Que interessante, né? Que bacana. Além de você ter aumento de massa muscular magra, se você fizer um tratado com musculação e tudo mais. Você melhora também o seu desempenho na parte sexual com grande propriedade. Teve um estudo que 70% houve de melhora. Assim como você trata a menopausa, andropausa, todos esses distúrbios da idade, aqueles fogachos, que são aqueles calores horrorosos que a gente encara no meio do caminho. Sistema urinário não preciso nem falar. Toda e qualquer doença relacionada à parte urinária é eliminada. Como que eu posso fazer esse chá? Quais são os tipos que eu encontro? Como que eu devo proceder? Nós utilizamos folhas e flores, no caso desidratadas, certo? Seca, o pessoal diz. Eu chamo desidratada, as pessoas chamam de seca. Não tem problema, é a mesma coisa. E quando você tritura ela, você deixa ela um pouco mais favorável, você pode ferver, fazer o chá. Então aquela velha história, né? Eu deixo a água ferver, entrar em ebulição, e eu coloco uma colher de sopa para 250 ml de água. Então eu posso colocar 250 ml de água numa xícara, já quente, né? Borbulhante, e eu coloco uma colher de sopa dentro. Seria 200 ml de água. No caso, eu vou utilizar 4 vezes ao dia essa receita. 4 vezes ao dia, certo? Que é a forma que eu tenho de utilizar as folhas ou flores para a utilização do chá, certo? Essa é a primeira receita. A segunda, nós temos como flores e folhas, mas em pó ou em cápsulas. Quando a gente tritura tudo isso daqui, vira pó. Certo? Isso aqui tudo triturado vira pó. Então, esse pó eu vou utilizar uma colher de sobremesa. Uma colher de sobremesa para 250 ml de água. Certo? Se você quiser. Ou se você quiser misturar em suco, se você quiser misturar em vitamina. A cápsula são 3 comprimidos ao dia. 3 comprimidos ao dia de 250 mg. 250 mg, 3 comprimidos, então são 2, 4, 6, 7, 50. 750 ao dia somente. Então eu tomo uma cápsula agora, depois de 8 horas outra, depois de 8 horas outras. Na somatório 350 mg. 750 mg, os estudos comprovaram que é a potência máxima e perfeita para você desenvolver massa magra na academia. Massa magra. Certo? Além de você melhorar a potência da libido muito, da ereção e etc. Fechou. No caso, quem deve tomar e quais são as suas funções? Dá resultado? A resposta é ideal ou não? Então vamos lá. Se você tem de 18 a 30 anos, a sua parte hormonal ela é ativa, ela é grande, então ela está sempre ali firme e forte. Então nessas grandes ações, nós percebemos que a resposta não é tão grande, porque você já tem a testosterona bombando no seu cérebro 24 horas por dia. Você tem um desempenho satisfatório. Então isso ampliou um pouco com a utilização de tríbulos. A não ser que você tenha alguma disfunção de base, né? Falta de testosterona, problemas sexuais, ereção e etc. Libido baixa e tudo mais. Aí sim vai melhorar, que você vai perceber. Mas quando a pessoa tem um desempenho normal, um organismo normal, você não percebe tanto desempenho nessa idade, de 18 a 30 anos, porque já é alto, entendeu? As ações. Acima de 65 anos, a testosterona pode não ser tão efetiva, porque ela já é baixa, né? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo várias funções do nosso organismo, infelizmente. Então, acima de 65 anos, foram comprovados que não teve muita efetividade, foi baixa, uma efetividade baixa de testosterona e a aplicação do tríbulos, não teve muito resultado, porque a gente já tem uma redução hormonal, então não tem grandes resultados.
Então, infelizmente, acima de 65 anos a gente não tem muito o que fazer. Aí eu já indicaria outras situações. Por exemplo, a gente pode utilizar catuaba, a gente pode usar marapuama, a gente pode usar nó de cachorro. Então a gente tem essas 3 ervas também que ajudam bastante acima de 65 anos, que dá uma bombada. Mas o tríbulo já não é tão efetivo, embora ele seja tão potente, mas ele não é efetivo após os 65. Infelizmente, né? Não dá para ser perfeito nessa vida também em tudo. Ok. Bom, agora ao final, como eu sempre falo, né? Nós temos os efeitos colaterais e nós temos as contraindicações, que são muito importantes para a nossa vida. Por quê? Não adianta a gente só assistir a parte que faz a receitinha básica. Ah, que legal, não vou assistir o resto. Gente, é muito importante. Porque às vezes tudo que eu falei, tudo que eu disse aí no vídeo, de repente no final uma palavrinha você fala, poxa, não posso tomar. Não posso tomar, não posso ingerir. Porque essa parte dos efeitos colaterais eu não posso, porque vai me prejudicar a minha saúde. Dificuldades de concentração você pode apresentar gases, você pode ter uma distensão abdominal, dores abdominais, você pode ter um aumento de oleosidade na sua pele, certo? Aparecendo acne, aparecendo também dores de cabeça constantes, você fala, eu tô com enxaqueca, não sei qual a função, eu tô estressado. Não, é o tríbulos. No começo da utilização aparece a dor de cabeça, uns 40% de pessoas apresentaram dores de cabeça. Depois, com o tempo, foram se acostumando e sumiu a dor de cabeça. Você também pode desenvolver a ginecomastia, quando a mama masculina fica aumentada em excesso. Nós temos também dores de estômago, que são presentes no começo da utilização. Você pode ter uma dor de estômago e não se preocupa, isso depois passa. É uma forma de ação do seu estômago, mas depois ele se acostuma com o tríbulos terrestres. No caso, nós também podemos apresentar algumas mutações genéticas favorecendo o câncer. Por quê? Quando a gente faz uma reposição hormonal, a gente pode alimentar alguns tumores. E nesse processo de alimentação de alguns tumores, você pode apresentar um câncer. Então precisa tomar cuidado, você começa a vigiar o seu organismo e também faça exames se for o caso. Se você já tem uma predisposição para câncer, ou se você fez um tratado de quimioterapia, radioterapia e o seu câncer sumiu, eu não indico que você utilize o tríbulos na sua vida. Por quê? Porque você pode desenvolver o câncer novamente. Então você tomar muito cuidado com esse processo. Contraindicações para pacientes com alterações cardiológicas graves. Por exemplo, uma alteração de válvula mitral, um distúrbio, é um problema grave cardiológico que devemos evitar a utilização do tríbulos, porque pode acarretar mais problemas. Problemas relacionados à próstata, por exemplo, hiperplasia de próstata é um exemplo, porque como ela já está aumentada, a gente pode de repente trazer mais disfunção ou gerar até um câncer na região. Então precisa tomar muito cuidado, então também não indico a utilização do tríbulos terrestres. Alterações medicamentosas. Tem muitos medicamentos que eles interagem, ou alguns chás também eliminam a potência, diminuem, ou se não, ampliam a potência de alguns medicamentos. Então isso é muito complicado. O que nós podemos fazer? No caso, por exemplo, corticoides. Quando você utiliza medicamentos para corticoides, com corticoides, na verdade, para ajudar o seu organismo na recuperação, ele pode ampliar esse processo, aumentar, e aí você ter problemas relacionados. Estrógenos, às vezes tem uma certa idade que a gente precisa fazer reposição de estrógenos, e os médicos ainda indicam, tem médico que ainda acredita no poder dos estrógenos no nosso organismo, no período de reposição, menopausa, andropausa, o que seja. Mas é complicado você utilizar o tríbulo junto, porque não é indicado. Contraceptivos, o tríbulos altera o fator de contraceptivos, no caso, eliminando uma boa parte da sua potência e aí ficando fraco para o seu organismo. Antiglicêmicos, que são utilizados e aplicados também para diabetes tipo 2, no caso para controle, e junto com a composição e a conjunção do tríbulos, também a alteração, já foi diagnosticado como alteração. Então é melhor a gente evitar essas partes. A insulina, quando a gente utiliza também para o controle dessa parte, também ela tem uma alteração significativa. Então, se tomar cuidado, então é melhor não utilizar o tríbulos.
Então, neste caso, grávidas também, lactantes, você pode também ocasionar ou promover uma má formação do feto no organismo, justamente a grávida, né? Nessa parte de formação do feto, pode também atrapalhar e também fazer com que isso acarrete uma má formação, então se tomar muito cuidado. Agora o pessoal questiona, o tribulus engorda? Não, o tribulus não engorda. O tribulus ele traz grandes benefícios para o nosso organismo porque ele é um tratado natural, é uma erva, uma planta natural. Ela simplesmente vai trazer benefícios. Eu creio que seja só isso. Gratidão por me ouvir, por me acompanhar. Espero que essa aula sobre o tribulus terrestre seja de benfeitoria para a nossa saúde e gratidão, gratidão, sucesso, sucesso, sucesso e até o próximo vídeo, meus queridos. Até lá. Gratidão, gratidão.